dia! Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja moldando toda a sua vida sem que você perceba. E nós vamos falar um pouquinho dos pensamentos. A Bíblia já dizia há milhares de anos algo que a ciência só recentemente começou a entender. Aquilo que pensamos continuamente tem o poder de transformar quem nós nos tornamos. Existe um versículo em Provérbios que diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Bom, eu acho essa frase profundamente séria, porque ela nos mostra que a batalha mais importante da nossa vida talvez não esteja fora, mas dentro da nossa mente. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você é o que você pensa. Então, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda, tá? O que está passando pela sua mente agora? Agora mesmo. O que está passando pela sua mente? Isso pode parecer uma questão trivial, mas a resposta a essa pergunta revela muito mais sobre você do que qualquer outra coisa, tá? Seus medos, suas esperanças, sua fé, seus limites, seu potencial. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. A Bíblia, há milênios, antecipou aquilo que a ciência moderna só recentemente começou a compreender, tá? Os nossos pensamentos, eles não são neutros. Eles formam quem nós somos, constrói ou destrói nossos relacionamentos, abrem ou fecham portas e até moldam o nosso cérebro de maneira física imensurável, tá? Então, nessa aula, a gente vai mergulhar em uma verdade transformadora. Pensar é um ato criativo. E quando a gente alinha os nossos pensamentos ao coração de Deus, a gente se torna pessoas diferentes por dentro e por fora, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho ao nosso versículo-chave. Como ele pensa, assim ele é. O princípio fundador, o versículo central da nossa aula, ele é Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. À primeira vista, pode parecer apenas uma observação filosófica, mas há uma riqueza imensa nessa frase. A palavra hebraica usada aqui para imagina é sha'ar. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu acredito que sim. Que carrega a ideia de calcular, avaliar, ponderar, ou seja, aquilo que se processa de forma contínua e profunda no interior de uma pessoa. Em outras palavras, você não é apenas o que você faz, você é o que você pensa. A mente, ela funciona como um campo fértil, tá? Vamos pensar na mente humana como uma terra. Então, uma terra. Tudo que você planta nessa terra, em forma de pensamento, crença, imagem, palavra interna, tem a capacidade de germinar, certo? Então, um pensamento repetido vira o quê? Vira uma convicção.
Uma convicção vira uma atitude. Uma atitude vira um hábito. E um hábito vira caráter. Esse ciclo ele foi descrito ao longo da história por vários filósofos, psicólogos e teólogos, mas a Bíblia já ensinou primeiro. Então, eu queria deixar uma reflexão para o finalzinho dessa aula. Que tipo de semente você tem plantado na sua mente ao longo dos últimos dias? Você tem plantado pensamentos de fé, gratidão, esperança ou de medo, comparação e derrota? E que possamos refletir e entender que a nossa mente é um campo fértil e assim como ele pensa, ele é.